Então vamos lá, Neemias. Eu quero compartilhar com você alguns textos de Neemias aqui que fala sobre levantar as muralhas. Primeiro, a situação que Neemias encontrou não era simples, não era fácil. E a palavra diz que vieram amigos dele de Jerusalém. Neemias não tinha liberdade de agenda, ele trabalhava no palácio de Babilônia, ele não poderia sair sem a autorização do rei, e ele não podia incomodar o rei. Então ele perguntou, ele amava Jerusalém, a sua cidade natal, ele sabia que Babilônia tinha destruído muita coisa lá, mas vários anos tinham se passado, e ele perguntou aos amigos como estava a cidade natal dele. Verso 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, que estão lá na província, estão em grande miséria, desprezo, muros de Jerusalém derribados, portas queimadas. Meu irmão, que testemunho difícil. Quando nós não temos Deus e nós não temos uma proteção de Deus, é isso que o diabo faz. Jesus falou que ele veio roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida plena, vida abundante. E Jerusalém estava nessa situação. E Neemias, sentindo amor pela sua cidade, ele falou: eu não vou ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ele não era dono da agenda dele, não tinha recursos. Ele era escravo no palácio, claro, numa posição privilegiada, que ele comparecia, servia diante do rei. Ele poderia ficar ali confortável, mas ele falou: não, eu preciso fazer algo por Jerusalém. Eu não posso aceitar essa situação de miséria, de desprezo. Quando você vê alguém na família, quando você vê uma área da sua vida, o diabo se levantar, tentando humilhar, envergonhar, trazer desprezo, miséria, opressão, nós temos que ser Neemias. Nós temos que começar a dar passo como Neemias deu. E esse ano, novamente aqui na campanha de Daniel, nós estamos fortalecendo a nossa fé, para que toda situação de vergonha, de opróbrio, de escassez, todo ataque do diabo contra nós seja revertido, e no lugar da vergonha venha a dupla honra. Pode dizer amém. No lugar da vergonha venha a dupla honra. No lugar da escassez venha a fartura. No lugar da opressão venha a liberdade, a alegria do Espírito Santo. Tendo ouvido estas palavras, verso 4, assentei-me, chorei, lamentei alguns dias, jejuei e orei perante o Deus dos céus. Amém? Quem está jejuando de manjares, só lá depois do dia 14 você vai comer um doce, um chocolate. Quem está orando ao Deus dos céus? Neemias fez o que nós estamos fazendo, mas a oração dele é uma oração de quebrantamento. Ele falou: Senhor Deus, Deus grande e temível, que guarda as alianças, a misericórdia, para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, a confissão dos pecados que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado.
procedemos corruptamente contra ti, não guardamos teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele começou a orar, mas ele não começou a questionar Deus. Ele falou: Deus, a nossa vergonha, o nosso opróbrio, a nossa escassez é fruto do nosso pecado, da nossa ignorância espiritual. Nós desprezamos, Senhor, a palavra do Senhor. Meu irmão, a mudança começa com arrependimento. Nesses dias de jejum e oração, Deus pode te mostrar algumas posições que você tem que tomar espiritualmente. Algumas coisas você tem que confessar e falar: Deus, me perdoa. Isso tem entristecido o teu coração, isso não está de acordo com a sua palavra. Meu Deus, agora que o Senhor me fortaleça, eu quero tomar uma posição. Essa foi a primeira atitude de Neemias: confessar, quebrantar. Não foi acusar Deus, não foi condenar Deus, não falar onde está o teu poder, ó Deus. Ele falou: tu és grande, tu és poderoso, mas nós estamos em vergonha porque nós abandonamos o teu nome, a tua palavra. E ele falou: eu vou voltar para Jerusalém. Senhor, me abençoa que o rei me conceda a oportunidade de eu voltar para Jerusalém, de eu convocar o povo em Jerusalém para reconstruir os muros. Porque a palavra diz que falaram para ele: os muros estão escombros, derrubados, portas queimadas, portais destruídos. Mas ele falou: eu vou levantar os muros. Meu irmão, a igreja Fonte da Vida está nos ensinando a levantar os muros. Os muros é a oração. Quem está levantando os muros? Quando você está orando, Deus está levantando muros, e os demônios que trazem vergonha, que trazem opressão, que atemoriza a sua vida, não vai tocar nem na sua mente, nem nas suas emoções, nem na sua casa, em nome de Jesus. Então levanta a cartela, vamos declarar como Neemias. Fala: Senhor Deus, eu estarei não só a terceira semana, mas eu vou prosseguir numa nova intensidade de oração, de busca, de aliança com o Senhor, com a minha igreja, de tal forma que o inimigo não vai prevalecer na minha casa, em nome de Jesus. Ele pediu perdão, e ele pediu: Deus, me dá a oportunidade. E não é que Deus fez, irmão. Quem crê que Deus vai fazer, vai te surpreender justamente nesses dias, na terceira e última semana. Quem crê que Deus vai te surpreender? Ele chegou diante do rei, o rei falou: por que está triste? Ele falou: porque minha cidade está em ruínas. E o rei falou: o que você deseja? Ele falou: me dá oportunidade, me dá cartas para que eu olhar, para que eu possa trabalhar a restauração dos muros da minha cidade. Meu irmão, oração e clamor move e quebra resistência. Havia impedimento, o rei provavelmente não ia liberar ele. Talvez ele poderia até ser expulso do palácio por estar importunando o rei com o pedido dele. Hoje pela manhã o bispo trouxe uma palavra tremenda. Às vezes nós temos que nos expor para demonstrar nossa fé. E Neemias se expôs diante do rei, meu irmão. Ele falou: rei,
Eu estou triste por isso. E Deus concedeu o favor do rei para Neemias. Você tem pedidos aqui que dependem de terceiros. Você tem pedidos aqui que dependem de portas que estão fechadas, abrir. Levanta a cartela, fala: o meu Deus, através da oração, está liberando o seu favor para que estas resistências caiam por terra, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Profetize sobre o seu irmão: a resistência contra a sua vida está caindo. Esta semana Deus está abrindo portas. Quem recebe diz amém. Aleluia. Neemias começou a alegrar, animar, mas houve ataques, meu irmão. Ele com ousadia, com fé, ele se dispôs. Deus abriu a porta, mas a batalha estava apenas iniciando. E aí houve resistência. Pula lá para Neemias 2:18. Quando ele chegou lá na cidade, a palavra diz que ele declarou ao seu povo, verso 18: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e as palavras que o rei me falara. Amém? As portas começaram a abrir. Ele não olhou para a dificuldade, ele olhou para os sinais. Quem não vai olhar para a dificuldade? A porta começou a abrir e ela vai escancarar em nome de Jesus. Ele começou a ministrar fé ao povo abatido, desanimado. Lá em Jerusalém ele falou: olha, eu estou aqui porque Deus não se esqueceu de nós. A boa mão de Deus está sobre nós novamente. E ele falou: um sinal que Deus me deu foi que o rei não só me enviou, como me entregou as cartas para que os governadores aqui da região não venham nos resistir. E aí a palavra diz: então disseram: disponhamos e edificamos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Meu irmão, quando você crê na palavra, quando você pisa com ousadia, quando você se fortalece na palavra, você vai levar a sua casa com você, você vai fortalecer aquele coração abatido, desanimado, e você não estará sozinho nesta batalha. Quem está junto com a fonte da vida, crendo que dias melhores virão, levanta as mãos, fala: eu e a minha igreja estamos agora trabalhando na obra, restaurando, alcançando as promessas da palavra, e nós declaramos que as nossas mãos estão firmadas em Deus e poderosas na obra de Deus. Mas aí houve resistência, irmão. A palavra diz que os inimigos se levantaram. Porém, verso 19, Sambalá, o Horonita, Tobias, servo amonita, Gesem arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. O homem que não teme a Deus, ele vai zombar da sua fé. Mas Deus está vendo o seu propósito, e essa zombaria se tornará vergonha, porque Deus vai te usar
tremendamente. Deus vai honrar sua fé. Eles começaram a desprezar. Ele falou no versículo ainda: que é isto que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Confusão, mentira, acusação. Então lhes respondi: o Deus do céu que nos dará bom êxito. Ah, quem crê, quem vai declarar? Tua família será guardada, teus filhos serão abençoados, teu trabalho vai trazer prosperidade para a tua casa. O Deus do céu nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos os muros, né, irmão? Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aquele que crê, aquele que ora, aquele que busca a palavra, aquele que se expõe para obedecer a palavra, aquele que busca de todo o coração a Deus, não será envergonhado. Deus te dará bom êxito em nome de Jesus. Vamos declarar novamente. Pega a cartela, meu irmão. Todos os dias, semana, você vai profetizar com a cartela na Bíblia, com o envelope da oferta especial, declarando: Deus vai te dar bom êxito, como servo dele, como pai, como esposo, como profissional, como empresário. Fala: eu declaro esta noite, o meu Deus me dará bom êxito. O Deus que está agindo na minha vida, na minha igreja, não vai deixar meus pedidos caírem por terra, mas essas promessas serão realizadas com bom êxito, em nome de Jesus. Não despreze a palavra, não deixe a intimidação do inimigo semear dúvida no teu coração. Seja determinado como Neemias. Se uma voz maligna se levantou, cadê o seu Deus? Cadê a resposta do seu Deus? Você ignora e você fala: o meu Deus me dará bom êxito em nome de Jesus. Versículo, capítulo 3, verso 1. Estou pulando alguns textos. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, reedificar as portas, consagraram porta das ovelhas, consagraram, assentaram portas, continuaram. Irmãos, o capítulo 3 é toda a equipe, um foi trabalhando de um lado, outro foi trabalhando do outro, o outro foi pegando o portal, o outro foi levantando as portas. Nesses dias você está orando às 7, o outro está orando meio-dia, o outro está orando às 7 da noite, o outro está orando online. A igreja está levantando muros para que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa, para que as respostas sejam liberadas em nome de Jesus. Todo o capítulo 3 eles ignoraram o inimigo e eles continuaram debaixo da direção de Neemias. Não deixe as emoções te parar, não deixe as dificuldades te parar, não deixe o desprezo do inimigo e os problemas te parar. Continue orando, continue congregando, continue buscando, porque Deus está restaurando as portas, os portais, e Deus está liberando bênção sem medida na igreja. Salmos diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
O Rei da Glória será aclamado pelas respostas que Ele está liberando sobre nós. Mas o inimigo se levanta novamente, capítulo 4, verso 1. Tendo Sambalá ouvido que edificavas o muro, ardeu em ira, se indignou, escarneceu dos judeus, porque o muro ia proteger Jerusalém, e Deus ia liberar bênção sem medida, e o inimigo não ia poder roubar aquilo que Deus estava liberando. Ele falou na presença dos seus irmãos: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão dos montões de pó, pedras que foram queimadas. Ele mostrou os pontos fracos. Ele mostrou que eles não tinham ainda tudo aquilo que eles queriam. Ele mostrou as limitações deles, mas eles ignoraram novamente. O que Neemias falou? Verso 4, Neemias falou: ouve nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Neemias falou: Deus, julga a nossa causa. Nós olhamos para Ti, nós estamos obedecendo a Tua palavra. Que esses inimigos sejam envergonhados, que o desprezo e o opróbrio volte para eles. Verso 6. Assim edificamos o muro, todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles pararam? Não. Eles sentiram? Sim. Eles foram ameaçados? Sim. Eles foram atacados? Sim. Mas eles continuaram olhando para Deus, levantando os muros de intercessão e declarando que das ruínas Deus ia levantar um palácio novamente. É isso que Deus faz. Muitas vezes Ele pega a nossa vida pessoal em ruínas. Muitas vezes Ele pega a nossa vida profissional em ruínas. Muitas vezes Ele pega uma família em ruínas, mas a igreja ensina a orar, a igreja ensina a profetizar, a igreja ampara, fortalece, anima, como Neemias animou, e Deus começa a levantar muros, e aquilo que era vergonha começa a ser tirado. Oportunidades acontecem, libertação acontece, restauração familiar acontece, e o poder de Deus prevalece. Meu irmão, não aceite a vergonha, o opróbrio, a desonra. Levanta muros de oração, cerca esta área da sua vida e fala: Deus, o Senhor vai levantar destas ruínas algo grande, algo que vai exaltar o seu nome, que vai engrandecer o seu nome. Creia nisso. Edificamos o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você pode estar cansado, mas não desanimado. Rotina, 14, 15 dias. Você pode estar cansado, mas o teu ânimo Deus está renovando. Quem está com fé que essa semana vai chegar uma coisa boa para você, libertação de uma pessoa querida, uma porta sobrenatural abrindo mesmo.
Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, todo que busca, acha, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. São inúmeras respostas e milagres que Deus tem feito na fonte da vida. Mas o caminho é esse, o caminho de Neemias: arrepender, quebrantar o coração, animar e seguir debaixo da autoridade da palavra, não sozinho, mas com irmãos valorosos que estão com você na igreja. E você vai ver Deus restaurar, Deus libertar, Deus operar sobremaneira na sua vida. Algumas áreas já aconteceu, até a metade foi edificado, mas não é até a metade, meu irmão. A obra de Deus será plena e completa em nome de Jesus. Se tem alguma área da sua vida, da sua família, Deus está te fortalecendo, porque a segunda metade será concluída. O mesmo Deus que ajudou você até aqui, vai te ajudar daqui para frente, em nome de Jesus. Pula lá para o capítulo 4, versículo 16, 15 em diante. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos nós ao muro, cada um a sua obra, porque eles soltaram uma mentira: ó, de todo lugar vai se levantar guerreiros contra você. Eles pararam a obra por um tempo, mas depois eles viram que era um blefe. Irmão, o inimigo não tem o poder que ele quer te intimidar. Quem entende? Deus é ainda maior que esse poder do inimigo. E eles voltaram para a obra, continuaram edificando, continuem crescendo na palavra, no conhecimento de Deus, continuem enraizado na igreja, continuem intensidade na sua vida espiritual. E aí Neemias ensinou eles a guerrear. Então pus povos por famílias, em lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com espadas, lanças, arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos. Esses dias nós estamos lutando pelos nossos sonhos. Quem está lutando pelos teus sonhos? Pegamos as armas espirituais, congregamos, chamamos a igreja e estamos lutando. A palavra diz: pelejai pelos vossos irmãos, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pela tua mulher e tua casa. Verso 16 agora: daqueles dias em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunha lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam de trás da casa de Judá. Verso 18: os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto a mim. Meu irmão, eles aprenderam a edificar e guerrear, a guerrear e edificar. Eu falei aqui ontem, meio-dia, nesses dias Deus está nos ensinando a orar com a nova intensidade. Quem crê nisso? Deus está ensinando a igreja dele a alcançar lugares mais altos e guardar aquilo que alcançou. E para não tomar muito o seu tempo,
O trabalho deles, meu irmão, foi concluído. Neemias capítulo 6, por favor, vai lá para o capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 14. Versículo 15, desculpe. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elu. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos a obra.